Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que Deus ele tem feito por nós, por estarmos aqui mais uma vez, para assim cultuarmos ao nosso Deus, ao nosso bom Deus. Irmãos, abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, dando continuidade à exposição da epístola aos Coríntios. E hoje irei falar sobre a comida sacrificada aos ídolos. Lara já comeu, agora tá com sono. Todos encontraram? Diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada. Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca, vi você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu comer leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Oremos novamente ao nosso Deus. Santíssimo Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus Santo, eu te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus eterno, te agradeço por estar aqui, por cada um, pela palavra que foi lida, por já ter falado conosco, por sentirmos, Deus, o teu santo e poderoso Espírito.
Deus eterno, eu peço em nome de Jesus, ilumina minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre, Deus, cada mente que vai ouvir a exposição deste sermão. Aqueles que já servem ao Senhor, que o Senhor os faça crescer na graça e no conhecimento. Aqueles, Deus, que ainda não servem, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Irmãos, como eu já falei, hoje irei fazer a exposição desse capítulo 8, da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. E nesse capítulo 8, Paulo ele vai tratar sobre a questão de comida sacrificada a ídolos. Eu confesso aos irmãos que eu tinha também, como novo convertido, eu tinha certas dúvidas acerca de comidas. E no decorrer da exposição, eu vou até falar algumas coisas que se criam antigamente, ou se acreditava antigamente, e eu penso que até hoje alguém deve acreditar nisso. Eu não sei se os irmãos já lembraram de alguma coisa quando li sobre essa questão de comidas sacrificadas. Qual o contexto ou qual as ideias que muitas pessoas que são crentes, elas pensam. Portanto, vou direto para a exposição. Versículo 1 do capítulo 8 de 1 Coríntios diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Irmãos, se a pessoa não tiver um bom comentário bíblico, ou através de cursos que fez de teologia, conhecer o contexto histórico de 1 Coríntios, a pessoa pode imaginar que o apóstolo São Paulo está fazendo aqui uma apologia, ou uma defesa. A palavra apologia tem um sentido de defesa. Ele está fazendo uma apologia ou uma defesa a pessoa não ter conhecimento. A gente sabe que no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, infelizmente, é muito defendido ou propagado essa apologia a não estudar a palavra de Deus. Não digo que todos os pentecostais, mas, infelizmente, muitos no meio pentecostal, pastores, e até mesmo pregadores, eles fazem essa apologia, essa defesa a não estudar a palavra de Deus. E até dizem que a letra mata, e que não devemos estudarmos a palavra de Deus. Devemos permanecermos ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A palavra ignorante tem um sentido de sem conhecimento. E pregarmos aquilo que vem da nossa mente. E tem alguns textos que essas pessoas elas se apoiam. Todavia, Paulo aqui, ele não está nem pensando
em dizer algo parecido com isso. Pelo contrário, Paulo, ele em um contexto geral, ele estimula-nos, nos incentiva, nos exorta a conhecermos a palavra de Deus, a estudarmos acerca de Deus, para que nós não sejamos crianças na fé. Há poucos instantes atrás, eu tive uma notícia dada por Gilberto, que está chegando aqui a igreja adventista do sétimo dia, que já tem a sede lá na rua antiga onde Ronaldo morou, onde mora hoje o tio de Beto Gero. A rua José Damião Cordeiro. Irmãos, a igreja adventista é uma seita altamente perigosa. Perigosíssima. E trabalha muito com social. Eles gostam muito de chamar a atenção das pessoas, distribuindo cestas básicas, ajudando. Inclusive, no ano de 2010, quando eu me converti, essa seita fez um trabalho aqui chamado Caleb, o projeto Caleb, e eles rebatizaram muita gente aqui de outras denominações, inclusive da denominação que eu fazia parte, que era a Assembleia de Deus. E o pastor, na época, o que ele disse acerca dessa igreja, foi que a igreja não era uma igreja bíblica e mais nada. E qual foi o resultado? Exatamente, pessoas da denominação, da igreja, eles sendo batizadas ou rebatizadas em uma seita. E é uma seita perigosíssima. Para vocês terem uma ideia, essa igreja adventista do sétimo dia tem uma profetisa chamada Ellen Gold White. Esse segmento sectário, essa seita, eles surgiram lá nos Estados Unidos da América. Mas adivinha só, qual é o país que mais cresce? O Brasil. O Brasil, tudo que chegar aqui cresce. Tudo de ruim. Até o PT aqui cresceu demais. E tem gente que admira, adora. Portanto, irmãos, tempos trabalhosos iremos termos. E, portanto, temos que estudarmos as Sagradas Escrituras. Irmãos, o que é que Paulo, ele está nos ensinando aqui? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, a igreja de Corinto, essa igreja, ela estava situada em uma cidade chamada Corinto, uma cidade grega. Essa cidade, ela era extremamente idólatra, sem contar que a prostituição, ela também predominava entre as pessoas que não serviam a Deus. E, portanto, era comum entre as pessoas ali que moravam em Corinto, que não eram crentes, eles oferecerem seus sacrifícios a ídolos, aos chamados deuses pagãos. E, portanto, quando um sacrifício era oferecido, uma pequena parte, a pessoa que oferecia o sacrifício, que estava oferecendo ao ídolo, ela dava ao sacerdote tudo. O sacerdote oferecia uma parte, ficava com outra parte, e tinha uma parte que o sacerdote devolvia para a pessoa que estava ofertando. Tanta parte que o sacerdote ganhava, como também a parte da pessoa que ofertava era bastante grande. E geralmente o sacerdote tanto ganhar, e as pessoas também de oferecer,
eles pegavam um pouco daquela carne e vendiam nas feiras. Ou então vendiam a pessoas que vendiam nas feiras. E, portanto, o que é que acontecia? Os crentes ali em Corinto, eles ficavam nessa dúvida: pode comer ou não comer? Se deve comer ou não comer? É por isso que Paulo diz aqui, ó. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Irmãos, Paulo diz aqui que o conhecimento traz orgulho, sabe por quê? Porque existiam algumas pessoas em Corinto que eram esclarecidas em relação às Escrituras Sagradas, e elas sabiam que não tinha problema algum deles comprarem uma carne lá na feira, e aquela carne ela ter vindo de algum tipo de ritual, desde que eles orassem a Deus, repreendendo ali o mal que aquela carne tivesse, aquele alimento, seja lá qual for, que é um dever também nosso, irmãos. Sempre que faço feira, eu oro a Deus para que Deus tiver alguma coisa ali oferecida, Deus tire todo tipo de mal. Sempre que eu como, seja lá o que for, em casa ou na rua, eu oro agradecendo e repreendendo algum tipo de mal. Irmãos, e os coríntios, os crentes em Coríntios mais esclarecidos faziam isso. Só que tinha o seguinte: tinha aquelas pessoas que não tinham um bom conhecimento das Escrituras, e elas ficavam em dúvida. Na verdade, elas não comiam e achavam que era pecado. E o que é que estava acontecendo? Aqueles que tinham conhecimento não estavam nem aí. No lugar deles se preocuparem em esclarecer as pessoas que não tinham conhecimento, eles ficavam comendo e não estavam nem aí com a fé das demais pessoas que não tinham tanto conhecimento. É por isso que Paulo diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E Paulo continua: quem pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. É por isso que Paulo diz, ó: quem pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, é conhecido de Deus. O que Paulo, irmão, está nos esclarecendo aqui, é que aqueles irmãos que tinham esse conhecimento, eles deviam se preocupar com os que não tinham, em trazer ensinamentos a eles, mostrando que se eles orassem a Deus, ali não tinha nenhum tipo de mal não, como Paulo vai nos explicar nesse texto aqui. Mas o que é que os irmãos faziam? Comiam e ficavam ali como que estejam debochando dos que não têm conhecimento. Fazer igual uma vez, Adão, ele fez uma brincadeira comigo, que eu fiquei agoniadinho. Eu novo convertido, eu cheguei na casa dele, a esposa dele, Margarida, tem, acho que a mãe dela, não sei se mora ainda, mas morava acho que é São Vicente Ferre, no Pernambuco. E lá tem uns plantios de uva lá. E toda vez que Adão ia, Adão trazia o carro completo de uva. Quando foi um certo dia, Adão pegou, fez um vinho. Só que ele deixou o vinho fermentar uma coisinha. Irmãos, eu cheguei na casa de Adão, estava Adão com um caneco tomando.
E tomando lá aquele suco. Aí quer? Oxe, é de quê? Eu quero, oxe, quer não o quê? Aí eu com aquela vontade, quando eu peguei, eu dei um gole grande. Quando eu dei um gole grande, eu senti um gostinho meio fermentado. Eu fiquei agoniado, mas Adão, isso é cachaça. E tu colocasse cachaça aqui. Eu disse, coloquei não. Ele colocou cachaça e ficou aquilo na minha mente. Até ele me explicar que o vinho estava quase fermentando. Irmãos, eu fiquei agoniadinho. Por quê? Porque eu, como já tinha me convertido a Cristo, eu não queria botar aquilo na boca. Eu não queria botar álcool na boca, na verdade, né? Mas realmente não estava fermentado, não, mas estava com aquele gostozinho já, bem parecido do fermentado. Ainda estava muito doce ainda. Mas estava com aquele gostinho. Quem já tomou vinho, conhece o gosto do vinho. E, portanto, irmãos, eu fiquei ali meio agoniado até ele me explicar. Mas eu confesso aos irmãos que, diante da minha ignorância ali, como novo convertido, e graças a Deus, temor que eu tinha, eu fiquei alguns dias meio assim com ele. Disse, mas rapaz, tu me desse bebida, tu sabendo que eu bebia, cara. Esse de bebida tu não, Romo. Tu tomasse foi vinho, tu tomasse foi suco. Só que um suco forte. Irmãos, eu fiquei com aquilo na mente. O que acontecia em Corinto era o seguinte: os irmãos ali, que tinham mais esclarecimento, eles ficavam ali como que debochando das pessoas que não tinham conhecimento. E as que não tinham conhecimento, eles ficavam ali escandalizados. Diante disso, Paulo diz que o conhecimento causa orgulho, traz orgulho, mas o amor edifica. E Paulo diz que aquele que pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria, ou seja, porque não conhece como deveria. Está certo que eram esclarecidos em relação às coisas sacrificadas aos ídolos, que não fazia mal algum, desde que orassem. Mas deviam ter cuidado com os irmãos que não tinham esse tipo de conhecimento. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, aqueles que amam a Deus, eles realmente iam ter, ou têm, essa preocupação para com os demais irmãos em saber como lidar com cada um. Versículo 4 diz assim: Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa no mundo e que só existe um Deus. Irmãos, olha a diferença de Paulo para com esses irmãos que estavam em Corinto. Os irmãos estavam comendo e não estavam nem aí. Já Paulo, ele diz que sabemos que em relação aos ídolos, ou a comida sacrificada aos ídolos, Paulo diz que o ídolo nada significa no mundo, e que existe um só Deus. Paulo esclarece aos irmãos que só existe um só Deus, e que os ídolos, ou as comidas sacrificadas aos ídolos, nada significa. Ou seja, não tem nenhum tipo de malefício para com as pessoas que vão consumir, mesmo sendo crentes. Desde que, noutra ocasião, Paulo fala que a pessoa tem que orar a Deus. E só existe um Deus, Paulo afirma. Os ídolos são imaginações dos homens pecadores. Versículo 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores,
Irmãos, esses chamados deuses aqui são exatamente as ideias que as pessoas criam. Os deuses, os ídolos que as pessoas criam, tanto na terra como no céu. Até porque lá naquela época do antigo mundo, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, os imperadores e tantos outros reis que existiam na época, eles eram tidos como ídolos, como deuses. Para ter uma ideia, o imperador romano, ele era adorado uma vez por ano. Era oferecido sacrifício a ele. É por isso que a perseguição foi muito grande para com os cristãos, porque os cristãos não faziam isso. E explica também o que Paulo fala aqui no versículo 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O que é que Paulo aqui nos ensina? Irmãos, embora as pessoas que não conhecem a Deus chamem pessoas de deuses, de senhores, existe um só Deus e um só Senhor, que é o nosso Senhor, Deus Pai, e o nosso Senhor, Jesus Cristo. Os demais, irmãos, são ídolos, são criados pela imaginação humana. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em nossa mente. Os demais são ídolos, são imaginações de homens pecadores, homens que não têm Deus, que criaram isso em suas mentes. Portanto, irmãos, que nós venhamos termos essa confiança. Uma coisa também que eu quero que os irmãos aprendam desse versículo 6, é que o que Paulo fala em relação a Deus Pai, Paulo diz a mesma coisa em relação a Cristo. Preste atenção. Versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai. Preste atenção agora. De quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Viram? Que há um só Deus e Pai, por meio de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, que diz também que por meio de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Mostrando, irmãos, que Deus Pai Jesus, embora Jesus, ele seja distinto do Pai, mas tem a mesma natureza e forma o mesmo Deus. São distintos em funções, mas têm os mesmos atributos e formam o mesmo Deus. O que Paulo fala em relação a Deus, ele diz a mesma coisa no mesmo versículo em relação a Cristo. Irmãos, são coisas que parecem simples, mas é muito importante nós aprendermos, até porque quando nós tivermos a oportunidade de conversarmos com quem discorda que Jesus é Deus, nós apresentarmos esses versículos. Nós apresentarmos esses versículos para que eles venham, assim, ou render-se a Cristo,
ou então eles venham desistir de até conversar conosco. Josimar que tinha visto, ó. Eu conversei por 2 vezes com o Testemunho de Jeová recentemente. Os primeiros que eu conversei, nunca mais foi lá em casa. Nunca mais foi lá em casa. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas eu lembrei de Beto. Não, rapaz, de Kelly Key. Esse Beto, rapaz. Esse Beto não presta não. Eu sei, por conta de uma bota que usava. Não é por conta disso, né? É. E outro irmão, foi um ancião que chegou na verdade, 2 anciãos. E passaram lá por casa, o Joca falou, Romo, eles vão passando que vão correndo, ó. Passaram ligeiro e avexado. Agora, se eles percebessem que eu não tinha conhecimento, eles iriam fazer morada lá de casa. Irmãos, e as escrituras são claras. Como eu disse aqui, que está para iniciar, que a igreja já existe, a igreja adventista do 7º dia, na nossa cidade, eu estou pronto e preparado para combatê-los, para debater, seja onde for, rádio, televisão, YouTube, aonde quiserem, a debater, a conversar, aonde quiserem. Queria eu que os demais pastores e pregadores da nossa cidade estivessem também preparados, para que quando uma seita surgisse, eles viessem combater, eles viessem esclarecer a igreja. E são coisas, irmãos, que nós aprendemos nas Escrituras, que muitas vezes nós pensamos que são simples, mas ensinam verdades profundas. Como aqui, o que Paulo fala em relação a Deus, ele diz a mesma coisa em relação a Cristo. Cabe nós aprendermos e procurarmos entendermos que a maneira correta de interpretarmos as Escrituras é que Deus Pai e Deus Filho são um único Deus, juntamente com o Santo Espírito. A minha mãe, ainda essa semana passada que passou, quase que eu virava Dilma. A semana passada que passou, ela perguntou para mim, Romo, por quê? Tu está lendo num canto, aí de repente tu fala assim, abre a Bíblia em tal canto e tal mesmo assunto. Aí eu fui e respondi à mãe, porque as doutrinas das Escrituras não foram faladas em um único lugar, não. Esse assunto aqui mesmo, ele não foi falado só aqui, não. Paulo tratou dele também com a igreja de Roma. Lembram que eu expus aqui? Paulo tratou dele da igreja de Roma, tratou desse mesmo assunto com a igreja de Roma. E tem inúmeros assuntos, irmãos, doutrinas que são tratados em inúmeros lugares diferentes. Agora, cabe a cada pessoa estudar, para que ela venha entender e venha explicar. Versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Uma pergunta, se eu fosse conversar com o Testemunho de Jeová, uma das perguntas que eu poderia fazer era o seguinte, vem cá, você diz que Deus é o Pai de Jesus e que Jesus é inferior a Deus e que Jesus é uma criatura também de Deus Pai, não é isso? Ele disse, sim. Me explica uma coisa, porque aqui nesse versículo, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos.
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vem cá, nós vivemos, todas as coisas vêm por meio de quem? De Deus ou de Cristo? E nós vivemos por quem? Por Deus ou por Cristo? A pessoa, sem apresentar o versículo, eles vão dizer assim, por Deus. Digo, eu também creio. Agora, só que aqui diz que a gente veio por meio, todas as coisas vêm por meio de Deus e de Cristo, e nós vivemos por meio de Deus e de Cristo, provando que Deus e Cristo são distintos, mas um só Deus. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Está vendo? Algumas pessoas ainda habituados com os ídolos, eles comiam esses sacrifícios, ou essas carnes, que eram vendidas comumente nas feiras livres, como se fosse um sacrifício ao ídolo. E como a consciência deles era fraca, eles achavam que estavam contaminados. Eles tinham essa ideia. Versículo 8 diz: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Olha o que Paulo diz. A comida não nos torna aceitáveis diante de Deus, não. Nós nem seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ela não passa de uma comida. Irmãos, a minha irmã Edinalva, que já é crente há um bom tempo, e Edileuza, elas vão lembrar muito bem, Josemar, eu não sei se os demais aqui, mas até um tempo desse atrás, até uns anos atrás aí, se dizia muito o seguinte, que quando tivesse a festa de janeiro aqui, não devia ninguém comer nenhuma pipoca daquela festa, porque era tudo oferecida a Sebastião. E os crentes acreditavam. Tinha crente que tinha vontade de comer um cachorro quente, porque lembram que na época, há uns anos atrás, quem é de Riachão sabe, que o único cachorro quente que tinha aqui era a barraca Noite Luminosa de Velho Gai, de seu José Damião, e ela não estava aqui em toda a época. Ela vinha para a nossa cidade, geralmente próximo do final do ano, quem é de Riachão sabe, ela vinha próximo do final do ano, aí ficava o mês de dezembro, o mês de janeiro, aí fevereiro, março, abril. De abril em diante, ela ia rapidamente para João Pessoa, ficava ali às margens do Almeidão, porque ali vendia fogo. E era a época junina. Era um monte de barracas que tinham lá. Ficava até próximo do final do ano. E quem vendia também cachorro quente, de vez em quando, era Júnior, de seu Geraldo Amaral. E as oportunidades que as pessoas tinham de comprar cachorro quente, geralmente era num período festivo, que tinha até um dinheirinho, né? Só que muitos diziam que era pecado. Não podia não, porque aquilo foi oferecido. Irmãos, primeiro, nem todas as pessoas que estavam ali vendendo, eles tinham oferecido aquilo a Sebastião. Apesar que tinha uma pessoa vizinho da minha casa, e que tinha uma barraca, aquela barraca do doce, Ronaldo, que a gente gostava que só, todas as festas de janeiro, ele fazia lá um ritual com um rapaz que vinha lá do Cafula, um tal de Paulo. É do Cafula ele. Paulo do Cafula, convento era um mim. Ele fazia um ritual lá e oferecia os negócios. Mas, irmãos, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, mesmo havendo essa oferenda, se nós orarmos a Deus, a gente pode comer.
Olha o tamanho da ignorância. Adão comeu até a galinha do macumbeiro. E disse mais assim: os ossos ficam para tu, ó. Os ossos é para tu, passa fome. Mandou uma galinha para ele. Irmãos, e isso é ignorância teológica. Isso é ignorância bíblica. A pessoa não saber o que as Escrituras diz. E quantas pessoas tiveram desejo de comer e não comeram. Bastava comprar, orar a Deus como de costume e ponto final. E tem pessoas que ainda ficam hoje dizendo que tem saudade daquela igreja, da igreja do Prumode, Pruvia, do lá em Guente, lá em Riba. Você sabe o que é lá em Riba? Eu fui lá em Riba, lá em cima. Lá em Guente, é bem longe. Tem pessoas que têm saudade, irmãos. Tem pessoas que continuam crianças na fé. Alguém pode dizer, mas Romualdo, Paulo está tratando exatamente da mesma coisa. Não. Paulo está se referindo a irmãos que não tinham amor, tinham até conhecimento, eram crentes, tinham conhecimento, só que esses irmãos estavam comendo e nem aí com os demais. O correto era explicar a eles. Ou se não explicasse, apesar de não ter essa palavra aqui, eles deviam fazer o que? Não comer, para que não escandalizasse os irmãos. Mas o correto era explicar. E ainda tem pessoas como Gilberto aqui, bem lembrado disso, que diz assim, não, eu gosto daquela da igreja antigamente, a igrejinha, que não tinha conhecimento. Minha irmã foi crente em 89. Bi, por volta de 92, Bi foi crente. Minha irmã disse que o culto começava, do começo ao fim, era só manto, era só labachoa, era só lamancha, era do começo ao fim. E nada de ensinamento. Nada de ensinamento. Não é à toa que até hoje a ignorância bíblica predomina. Pessoas que deviam, como Paulo disse, na verdade, como o escritor aos Hebreus disse, deveriam ser mestres. Eles são crianças na fé ainda. São pessoas que não conseguem nem defender a razão, ou explicar a razão da sua fé. É como eu fui pregar numa igreja, por volta de 2019, eu acho que foi 2019, foi. Cheguei lá, irmãos, eu preguei sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e o bispo Lenay estava lá. Olha, o bispo Lenay estava lá. E eu falei sobre a volta de Jesus, falei sobre a volta de Jesus, sobre o que os cristãos pensam acerca da volta de Jesus, que alguns pensam que Jesus ele há de voltar antes de iniciar um período chamado Grande Tribulação. E as pessoas que pensam isso, ou os teólogos e os crentes que pensam assim, eles são conhecidos como pré-tribulacionistas. Já tem outros que pensam que Jesus ele vai voltar na metade desse período de grande tribulação, que será de 7 anos, mas a metade é no final dos 3 anos e meio. Esse grupo é conhecido como os mesotribulacionistas. Já tem outro grupo que pensa, que são conhecidos como pós-tribulacionistas, ou seja, que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Irmãos, e eu falando sobre isso, pensando que a igreja era familiarizada com esses termos, com essas doutrinas, e depois um diácono, que hoje é presbítero, veio perguntar a mim, de onde eu arrumei essas conversas, e de onde eu arrumei essas palavras. Aí eu fiquei pensando, você nunca ouviu isso não? Eu disse, não. Eu nunca ouvi isso, e os irmãos da igreja estão se perguntando também lá, de onde tiraram essas conversas. Aí o que é que esse pastor está ensinando? Está ensinando a dizimar.
A dizimar, que esse pastor adora um dízimo. Adora dízimo. Só é o que ensina. A esse mesmo pastor, ele disse a um colega meu, que hoje é falecido, o falecido Elia Calixto, que a igreja dele é uma igreja tão fogo, que quando a pessoa saúda alguém com a paz do Senhor, já fala em mistério. Aí, é a igreja do fogo. Ensinamento zero. Mas tem pessoas que gostam, né? Irmãos, se nós não tivermos conhecimento acerca das Escrituras, nós seremos crianças na fé, meninos, que iremos correr atrás de todo o vento de doutrina. Corre para cá, corre para lá. Iremos acreditar que se comermos um cachorro quente, seja lá o que for, de uma festa pagã, a gente vai estar cooperando ou ali sacrificando a ídolos, ou até comendo algo que foi sacrificado, oferecido a ídolos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Só falta essa. Olha, para vocês verem o que é igreja sem ensinamento. Quando eu me converti, lá na minha casa, a partir de terça-feira, no máximo quarta, mas geralmente na terça, mas da quarta não passava não, o peixe santo. Aí quando eu me converti, eu sou mãe, e por que aqui come? Não, é porque a gente vem comendo, e aprendeu assim, disse, mas mãe, não está escrito isso em canto nenhum não, mãe. Aí mãe foi deixando. Tem alguma coisa errada comer peixe na Semana Santa? Não. Agora, desde que a pessoa não entenda que comer peixe, comer carne é pecado. Na Semana da Paixão, eu como peixe, carne, o que vier. O que vier eu como. Peixe, carne, ovo. Eu como o que tiver. Então, irmãos, é necessário aprendermos para não sermos crianças na fé. É como Paulo diz aqui, nós não seremos melhores nem piores se comermos ou não comermos. Não seremos aceitáveis diante de Deus, não. Esse mesmo pastor, que eu fui pregar lá, e a igreja dele não conhece nada das Escrituras. Ele queria me proibir de eu fazer curso de teologia. E proíbe até hoje os membros de sua igreja de fazerem curso de teologia. Ele propaga a ignorância bíblica, para que as pessoas se tornem cada vez mais ignorantes, me desculpem a expressão, burros, e eles vêm extorquir as pessoas. Porque, irmãos, cá para nós aqui, tem coisa mais fácil de que enganar uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem sabedoria. Tem não. E se a pessoa não tem sabedoria, é muito fácil enganar, de fazer com que essa pessoa seja enganada. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. O que é que Paulo diz? Que a gente tem que ter cuidado para que o exercício da liberdade, ou seja, o conhecimento que nós temos, que não é pecado comer essas coisas, desde que oremos a Deus, ou oremos a Deus, ou orarmos a Deus, mas temos que ter cuidado para não ser pedra de tropeço para os fracos. Versículo 10. Pois se alguém que tem consciência fraca, viu você que tem esse conhecimento, comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Ou o que Paulo diz? Se uma pessoa que tem consciência fraca, vê alguém que tem um conhecimento bíblico, comer algo sacrificado, ou no templo de ídolo, essa pessoa também vai ser estimulada a comer
no templo de ídolo. Não será induzida a comer do que foi sacrificado, sem mesmo orar, porque não foi esclarecida da forma correta. Versículo 11. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Irmãos, Paulo conclui esse assunto dizendo que, se aquilo que faz meu irmão pecar, leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Uma coisa também que a gente tem que entender aqui, é que Paulo, ele não está dizendo, apesar que parece, mas ele não está dizendo, que se porventura tiver alguém, ou vou usar o contexto que ele está falando aqui, os irmãos podem pensar em que Paulo pode estar dizendo o seguinte: olha, esses irmãos que não têm conhecimento, e que acreditam que comer algo sacrificado, que foi oferecido lá num templo pagão é pecado, vocês não devem comer carne mais por conta deles. Paulo está dizendo o seguinte, que enquanto esses irmãos não forem esclarecidos, eles não devem comer mesmo não. Por quê? Porque os irmãos não têm conhecimento. Apesar que a gente não vai ver isso aqui, mas é uma coisa que nós entendemos noutros textos que Paulo escreveu, que temos que esclarecermos aos irmãos. Esses irmãos aqui eles tinham que ser esclarecidos. Lembram que Paulo escreveu aos Hebreus? Está certo que noutro contexto, mas tratando de ensinamentos, capítulo 5, Paulo escreveu aos Hebreus, não, irmãos, me corrijam aqui, o escritor aos Hebreus escreveu, capítulo 5, versículo 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Irmão, sabe o que é os princípios elementares da palavra de Deus? Eu já disse isso aqui já. É o ABC do Evangelho. É aquilo que é mais básico acerca do Evangelho. Tem a ideia de ensinar o ABC, como alguém que vai estudar lá no Jardim 1. A ideia é essa, de ensinar as coisas básicas do princípio. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, o que deveria ser feito na igreja em Corinto, apesar que Paulo não disse aqui, no contexto, ou no capítulo 8, era que aqueles irmãos, eles deveriam ser esclarecidos. Enquanto aqueles irmãos, eles não fossem esclarecidos, ninguém deveria estar comendo carne que fosse sacrificada, para que aqueles irmãos vissem, para que os irmãos não viessem se escandalizar.
Portanto, irmãos, eu quero concluir o sermão dizendo: aquilo que nós conhecemos que não é pecado fazermos, aquilo que nós conhecemos que não é pecado fazermos, a gente tem o dever de esclarecer as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Explicar biblicamente que aquilo ali é permitido por Deus. Mas se porventura encontrarmos alguém que não tem conhecimento, e a gente sabe que aquilo ali pode trazer um certo tipo de escândalo para ela, a gente não deve fazer na frente dessa pessoa. Porque se fizermos, a gente pode estar fazendo com que a fé dessa pessoa, ela venha desvanecer. Ela venha ser induzida a fazer outras coisas erradas. Portanto, que Deus, na pessoa bendita de Cristo, Ele continue nos guardando e nos direcionando poderosamente.